Obrigada a todos pela presença. Antes de a gente dar início à cerimônia, eu gostaria de chamar algumas pessoas para comporem aqui a mesa. Inicialmente, eu gostaria de convidar a professora Ana Maria Fernandes, diretora da editora da Universidade de Brasília, que é a responsável pela editoração e lançamento do livro que a gente está vendo hoje. Obrigada, professora. Gostaria também de chamar como representante da família do nosso querido professor Paulo, seu filho, Francisco Saraiva Cac, para todos nós. E, finalmente, o professor Valdir Figueiras, que vai fazer a apresentação do livro, e que é nosso professor recém-aposentado, mas pesquisador colaborador, já voltando para pós, que não consegue ficar longe, do Departamento de Ciências Fisiológicas e do Laboratório de Neurociências e Comportamento, antigo Laboratório de Neurobiologia, na época do professor Paulo Saraiva, professor Valdir. Então, por favor, vamos todos tomar assento. Eu estou fazendo cerimonial, direção do Instituto, etc., mas tudo bem. Vamos lá. Bom, então vou falar algumas palavrinhas bem rápidas para falar da satisfação do Instituto de Ciências Biológicas. A gente está aqui hoje com tantas pessoas queridas, que fizeram parte da nossa história e plantaram sementes que são os nossos novos professores, os alunos que continuam atuando dentro do Instituto de Ciências Biológicas, e para homenagear um grande professor, do qual eu tive a honra de ser aluna, de verdade, na disciplina de Fisiologia dos Sistemas. E eu não me esqueço da aula sobre alguns núcleos cerebrais que, de uma certa forma, determinava até um determinado ponto, me lembro disso perfeitamente, a questão hierárquica num clã de macacos que o professor Paulo Saraiva apresentou com transparências tiradas de xerox, com retroprojetor, tirado de xerox de um artigo, se eu não me engano, publicado na Nature, falando sobre isso. E eu fui aluna do professor Paulo Saraiva. Além de ter sido aluna, eu tive também a honra e a felicidade de conviver com ele desde que eu tinha 10 anos de idade, porque, para mim, ele sempre foi tio Paulo. Então, hoje eu sou diretora do Instituto, nesse momento, quer dizer, que coincidência astral interessante. Então, assim, não tenho nem palavras para falar da felicidade do dia de hoje para o Instituto de Ciências Biológicas, o que isso representa para essa instituição. A gente vê essa semente plantada, brotando, e, enfim, assistir esse lançamento, que é um sonho, que eu vi um bando de gente perseguindo para tentar terminar esse livro, e a gente está aqui hoje, então é uma felicidade imensa ter isso. Então, boas-vindas a todos. Eu não vou falar muito, vou passar para os demais, a gente tem mais que aprender sobre o livro. E muito obrigada pela presença de todos nesse dia, que é muito especial para o Instituto de Ciências Biológicas, mas é muito especial mesmo. Obrigada. Queria chamar para a mesa a professora Sônia Bal, vice-reitora da Universidade de Brasília, que está aqui presente, acabou de chegar. E eu vou passar a palavra para a professora Ana Maria Fernandes, presidente da editora de Brasília. Obrigada, professora. Boa tarde a todos, à mesa. Eu só vou repetir que, para mim, também é uma grande felicidade, um momento importantíssimo, esse da publicação do livro do Paulo Saraiva. Tem um amigo aqui também que tem um livro lá para ser publicado, ainda não consegui essa façanha, mas então, quer dizer, eu cheguei na editora, já estava essa obra, e realmente eu me esforcei um pouco para que saísse, porque eu tive a honra, o prazer de conhecer o professor Paulo, Gabi, os filhos. Fui orientadora do Bruno, de mestrado. Então, e era uma figura, os dois, eu acho que o casal, uma figura de pessoas muito amáveis. E, realmente, eu acho que é uma obra importantíssima, com esse caráter bem moderno de multidisciplinar,
e quem já leu o livro todo atesta que é realmente um estudo, uma contribuição importantíssima. Então, acho que a editora da universidade, né, o papel dela é divulgar, publicar, divulgar as pesquisas, os trabalhos dos professores da UNB, né? Não só da UNB, mas acho que temos que mostrar as produções da UNB. Então, eu acho que é uma satisfação muito grande e é uma homenagem que eu acho que é muito bonita e muito ele merece, né? Obrigada a todos que colaboraram. Antes de passar para a parte mais íntima, né, e falar do livro, eu acho que eu vou passar a palavra para a professora Sônia. Não sei se é essa a ordem, porque essa é a minha primeira vez de cerimonial, tá? Mas eu vou falar para a professora Sônia, tá? Fazer as vezes da Universidade de Brasília, e daí depois a gente passa para a parte mais, né, intimista, digamos assim. Obrigada, professora Andréia. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa pelo meu atraso, mas estava fechando a avaliação de 2 cursos de graduação, recebendo o comitê externo, e é praxe eu fazer isso. Eu não gostaria de deixar de fazer para esses 2 cursos, né? Avisei a diretora do IB que eu chegaria atrasada, né? Não é o meu feito, mas enfim. Realmente eu acho que é um momento muito especial esse, né? Para o Instituto de Biologia, para o Departamento de Ciências Fisiológicas e especialmente para a área de neuro. Eu acho que a gente está com uma obra que retrata, né, o trabalho que o professor Paulo Saraiva sempre perseguiu na sua carreira acadêmica, com uma modernidade que a área traz, né? Então, quem encerrou essa obra, quem conseguiu fazer esse fecho, acho que traz isso. E eu não posso deixar de forma nenhuma de agradecer a professora Ana Maria, que prontamente abraçou essa causa assim que ela assumiu a editora, né? E o grupo do Departamento de Ciências Fisiológicas, o professor Tomás, né, que veio conversar comigo, o professor Valdir, e eu acho que é uma trajetória aí que a gente fecha com, eu diria, com chave de ouro e muito bem fechada, né? Então, acho que o Instituto está de parabéns, o grupo está de parabéns, a Universidade de Brasília está de parabéns, né? E, acima de tudo, a área de neuro, né? Então, eu acho que é um trabalho fantástico, e também eu vejo aqui vários professores, né? Nossos professores que foram da época do professor Saraiva. Estou pensando na universidade como um todo, estou saindo do âmbito só da biologia, né? Que acompanharam, que lutaram por essa instituição desde a sua origem, desde o seu início, e que nesse momento participam, né, do lançamento desse livro, né? Professor Isaac, professor Roque, professora Fernanda, e assim vai, muitos outros que eu acho que fizeram parte dessa história, né? E eu acho que é um momento de felicidade, né? O professor Paulo não está mais entre nós, mas as ideias, o trabalho dele perpassa, né? O que foi uma geração passa para outra, e a gente mantém vivo o trabalho dele. Eu acho que é isso que eu gostaria de falar, e vou parar antes que aconteça o que pode acontecer. Eu ficar chorando aqui na frente. Tá? Então, parabéns para aqueles que foram até o final, persistindo com todos os entraves que se teve ao longo desse processo, que não são fáceis, desde coisas simples que se tornam complicadas e que têm que ser vencidas. E eu acho que a persistência é o que faz com que tudo que seja difícil um dia se torne realidade. Não sei. Bom, vou passar a palavra, então,
para o CAC, Francisco Saraiva, representando a família, né, para fazer uma homenagem ao professor Paulo. Oi? Não, tem não. Então, boa tarde, quase noite. Muita alegria mesmo estar aqui com vocês, né? Contar com a presença de tantas pessoas amigas e que foram ligadas a meu pai das mais diferentes maneiras, assim como uma alegria enorme, como há pouco falou a professora Sônia, a termos conseguido chegar ao fim, né? Que em vários momentos parecia uma tarefa quase impossível, pegar esse legado do meu pai, né, que ele deixou lutando contra a doença no final da trajetória, e ele conseguiu concluir, mas não conseguiu fazer uma revisão final, né? Então, depois dessa primeira epopeia, né, que foi ele escrever o livro, houve uma segunda, mais modesta e tal, mas ainda assim cheia de percalços e obstáculos a serem superados e tal, e conseguimos chegar lá, né? Então vai ser muito difícil, falando em nome da família, né? Como muitos de vocês sabem, somos 5 filhos, 11 netos, né? Que 4 dos filhos estão aqui, e netos, tirando os 3 que estão na... Errei? 13? Vocês podem ver o meu erro ali, que é em forma de boniteza e trela, né? Então, apenas a Verônica, que está nos Estados Unidos, com certeza gostaria de estar entre nós, né? Mas os demais filhos estamos aqui, os netos, né? Tem a Simone também, que faz parte da família, a professora Simone Lima, né? Que é prima da professora Andréia, que não só estamos muito felizes, né? Mas em diferentes graus nós nos engajamos nessa tarefa, né? Nesse desafio de chegar à publicação do livro, né? Então, mesmo, eu queria falar um pouco mais sobre o livro. Ele é um projeto da aposentadoria do meu pai, né? A qual ele se dedicou sem muita pressa, não tinha prazo, mas de uma maneira muito sistemática, né? Adentrando em várias áreas que não eram da formação dele. Então, a gente houver lá com um manual de filosofia e estudando aquilo. E realmente a gente tem que observar que foi um projeto muito ambicioso, né? Que certamente traduz a carreira dele de pesquisador, né? De neurobiólogo. Mas acho que foi aí que ele deu espaço, né? Para várias inquietações que o acometiam e tal, e que então no dia a dia do laboratório e das pesquisas, né, e dos trabalhos que eles iam publicando também, né, esse grupo sobre o qual a gente quer falar ainda, né, que foi tão importante, que começou com os professores Braulio e Heloísa, né, que pessoas muito amigas e que foram decisivas assim na carreira do meu pai, na vinda dele para Brasília e no começo dessa aventura, dessa grande empresa aí que vem se renovando, que é a pesquisa em neurobiologia aqui na universidade, né? Então, é impossível agradecer
todo mundo que, de algum modo, por vias diretas ou indiretas, está aqui presente no livro, né? Mas eu quero fazer alguns agradecimentos mais específicos, e depois os meus irmãos vão falar um pouco mais, fazer alguns outros, né? Uma coisa também que eu ainda quero falar sobre o livro, né, é essas citações artísticas e literárias e também a própria presença dos temas filosóficos, né? Mas ficando mais na arte, na literatura, meu pai era um... Fazer um... Até falharem os dois, né? Era uma pessoa extremamente ligada à literatura e à música, né? Em particular, lá, quase toda noite ele estava lá ouvindo a sua música erudita, muito concentrado, e lendo muito, né? Lia muita literatura, muito romance, né? Então, esse livro também mostra esse lado dele, né? Através dessas citações, que às vezes tem um certo humor, né? Quando ele invoca um escritor ou outro para o contexto dessa discussão tão ampla, né? Tão empolgante, né? Que ele está desenvolvendo aqui, né? Que é a questão num determinado momento, o nome do livro foi A Origem da Consciência e da Linguagem, né? Ele oscilou um pouco no título do livro, né? Mas tem essa amplitude, já foi mencionada aqui, né? Essa questão da interdisciplinaridade, né? Que está muito presente, né? Lendo o livro, às vezes dá a impressão que você está lendo vários livros, né? Começa essa abordagem da linguagem dos animais, depois entra a evolução dos hominídeos, né? Como sempre o cérebro, a questão do cérebro ali como um fundo e da linguagem, mas depois tem mais aí entra numa parte neurobiológica mais profunda e na conclusão vai adentrar muito firmemente assim o terreno da linguística, né? A questão do inatismo, né? Da linguagem como um dom inato do ser humano e da gramática universal e tal. E temas que são... vários desses temas são da especialidade do professor Paulo Abrantes, né? Que é um pesquisador que tem uma formação muito diferente do meu pai, né? Se eu falar alguma impropriedade, ele me corrija, mas ele é um físico que foi para a filosofia e depois se voltou mais para a filosofia da biologia, filosofia da mente, né? E também está muito adentrado nessa questão da linguagem, né? Então, seria até a última pessoa que eu ia falar, né? Porque foi a última contribuição, assim, de peso, foi a apresentação, que é uma longa... Vamos ver se quando funcionar tá bom, né? É uma longa apresentação que ele faz do livro, já estabelecendo, desde o berço aqui, um debate acadêmico do mais alto nível, e endossando, né, todo esse esforço do meu pai, que, numa parte considerável, foi de autodidata, né? Então, acho que foi uma consagração, esse reconhecimento do Paulo Abrantes e a maneira como ele assumiu como seu. Ele também passava a falar do livro do professor Paulo como fazendo parte desse projeto coletivo. Mas eu troquei a ordem aqui e quero passar finalmente para os agradecimentos que eu tenho que fazer, né? O livro ficou num impasse durante um certo tempo, né? Eu tinha começado a revisá-lo ainda em vida do autor, como acho que eu mencionei, e cheguei aí para o Recife para tirar umas últimas dúvidas, porque
a capacidade dele de tratar desses assuntos ia diminuindo, né? E nós tivemos uma conversa, ajudou a organizar melhor os arquivos, e eu tenho a impressão, inclusive, que meu pai não chegou a fazer uma leitura completa e seguida do livro, né? Não apenas não fez a revisão, mas não teve tempo dessa grande leitura final, mas concluiu, como a gente frisou, que foi o mais... Espero trocar poucas vezes aqui, é um sinal realmente que eu estou me estendendo. Oi? Foi providencial. Então, uma coisa que eu queria dizer é que, já ainda em vida do autor, o Murilo Lisboa, que era o dono da editora Beca, preparou uma edição meio que às pressas, né? Uma edição prévia, que pôde ser vista por meu pai, né? Ele viu, teve o prazer de ver aquilo antes de falecer, né? Que foi em maio de 2009. E o Murilo, infelizmente, faleceu um ano depois, né? Uma morte muito precoce. A gente queria deixar essa homenagem a ele. Deixamos essa homenagem a ele aqui escrita. O professor Cláusius, que também é meu tio, né? Também era e ainda é como irmão para o meu pai, junto com a tia Vilneide, né? Ambos professores aqui da UNB, como a maioria de vocês sabem. Ele insistiu nessa homenagem, e eles também merecem uma homenagem, né? Por tantas razões, mas inclusive porque se dedicaram um bom tempo à bibliografia, que estava num estado muito confuso, né? Então, eles se dedicaram um bom tempo a isso, e sempre foi uma pessoa tão próxima de papai, né? Que aí, com o falecimento dele, ficamos um bom tempo no impasse. Quem iria continuar a revisão, até que o Manuel Rodrigues Pereira Neto, né? Que não é o Rodrigues Neto, aquele jogador do Flamengo, né? Que jogou durante tantos anos, e meu pai acompanhou tantos jogos dele pelo rádio e tal, que ele não perdia um também, que é um aspecto dele que também foi frisado no prefácio, muito importante. Então, o Manel, que é nosso amigo, fez uma revisão muito importante, que, a partir daí, o livro começa a deslanchar, e ele... Aí, em seguida, nós achamos, finalmente, nós procuramos aqueles de pesquisa e que continuavam com a pesquisa, aqui continuavam conduzindo as pesquisas do laboratório, que foram os professores Valdir e Tomás, né? A partir daí, ganhamos uma dinâmica muito acelerada nesse processo de edição, né? Porque eles entraram em contato com a comissão dos 50 anos e houve um apoio e uma aprovação rápida e unânime, né, ao projeto da edição, e isso foi acolhido pela diretora da época com muito empenho, que foi a professora Lúcia Polino. Além disso, eles se dedicaram à revisão técnica, juntamente com o professor Rafael Souto Maior, que também foi muito importante. Depois houve ainda as revisões feitas por duas revisoras da editora, que são a Jupira Corrêa e a Regina Marques. Ainda assim,
não está naquele estado de perfeição que nós gostaríamos, né? E acredito que na segunda edição alguns probleminhas possam ser sanados, mas eu tenho certeza que ficou um trabalho de alto nível. O livro teve um tratamento assim à altura da sua importância, e dadas essas condições, né, frisando mais uma vez, foi muito difícil trabalhar sem a presença do autor, né? Várias dúvidas surgiam e nós, em grupo, fomos tentando resolver, e, na medida do possível, resolvemos a maioria dos problemas, grande parte dos problemas, né? O Diogo Saraiva, o seu neto, teve uma importância também de destaque, traduzindo todas as citações em inglês. Para concluir, desculpem a demora aqui da minha extensão, e certamente me esquecendo de várias pessoas, os professores Valdir e Tomás escreveram também o prefácio, né, que faz um retrato muito interessante do meu pai, muito vivo, divertido e também tocante, que eu acho que todos lerão com prazer, né? Também se refere à nossa mãe, né, a professora Gabriela, que também é essa pessoa tão ligada aqui ao UNB, né, e a tantos de vocês, né, que de algum modo está aqui presente. E por fim, agradeço à professora Ana Maria a sua dedicação agora no final para conseguirmos chegar a essa conclusão, né, esse momento que eu acredito que vai ter vários tipos de repercussões, né, no mundo acadêmico e fora dele, né, mas tem essa repercussão muito especial também às pessoas que o conheceram, né, que gostaram do meu pai e que vão poder ter um novo encontro com ele. Então, gente, muito obrigado e vamos comemorar, né? Bom, eu vou passar. O professor Valdir vai fazer uma apresentação do livro, né, sob o ponto de vista do Departamento das Neurociências, é isso? Mais ou menos, né? Um pouco diferente. Vou, sim, vou. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer à família Saraiva, né, particularmente ao Francisco Saraiva, nosso CAC, e ao meu distinto colega almirante, professor Carlos Tomás, pelo convite e pela oportunidade que me deram de fazer aqui alguns comentários sobre a trajetória acadêmica e afetiva do Paulo Saraiva. Eu não vou realmente aqui fazer comentários especificamente sobre o livro. Vai aparecer aí ao longo da minha fala, mas vou centrar meu relato. Para baixo vai para frente, para cima volta. Ótimo. E aqui, luz. Certo? Eu acho que eu vou para aqui. Então, será mais um relato sobre esse aspecto desse caminho acadêmico feito pelo autor do livro e também ligado aos seus afetos. Né? Espero que eu possa fazer e terminar, porque se eu estou aqui é porque fui orientando Paulo Saraiva. Eu o conheci em 1975, quando vim aqui desenvolver a dissertação do meu mestrado. Foi quando eu conheci o meu mestre pela primeira vez.
eu procurei relacionar 4 paixões do Paulo Saraiva nesse primeiro slide. Claro que um homem exuberante, como ele era, que enchia um ambiente, né? Tinha várias paixões na sua vida. Uma delas era, sem dúvida, a sua terra natal, Pernambuco, né? Que ele costumava dizer que havia nascido num estado onde os rios Capiberibe e Beberibe convergiam para a formação do Oceano Atlântico. Né? Isso ele falava muito, né? Surpreendia algumas pessoas. Me lembro que a professora Marileia adorava essa descrição da origem do oceano, né? A professora Marileia, que vivia estudando movimentação de placas tectônicas e formação de continentes. E quando aparecia alguém no laboratório informando que ia para Recife, ele perguntava imediatamente: já tem o seu passaporte? Né? E se prontificava para dar o visto. Diz que tem autorização para fazer isso. Então, Pernambuco certamente era uma paixão do professor Paulo Saraiva. Não há dúvida que neurociências surgiu na vida do Saraiva para ficar, né? Já na sua graduação, ele teve contatos com o professor Nelson Chaves, do Instituto de Nutrição, depois aparece aí adiante, que foi o seu primeiro mestre, né? E esse amor pela ciência continua ao longo da vida do Saraiva, né, a ponto dele usar sua aposentadoria para escrever esse belíssimo livro, né, que deve ter realmente exigido muito, né? A música, como já mencionou o CAC, né, é uma das paixões também do nosso professor Paulo Saraiva. Ele gostava tanto de música popular como de música erudita, mas era muito seletivo no que diz respeito à música popular, né? Adorava os chorinhos, né? As marchas carnavalescas, né? E compositores do teor de Chico Buarque, mas realmente era muito seletivo. A música erudita, ele apreciava muitos clássicos, gostava muito de Mozart, de Bach, Vivaldi, mas seu ídolo era o Beethoven, né? E isso aparece no livro, né? Vez por outra aparece esta admiração do Saraiva pelo grande compositor. E como já também mencionado antes, havia todo um ritual para escutar música erudita, né? Era aquela hora, determinada hora, ninguém podia interrompê-lo, né? E existia toda essa preparação. Certamente que o último, mas não o menor, a menor paixão, o Mengo, né? Mengo, sempre Mengo, né? Me parece que quando ele fez algumas viagens para a Europa, levava a bandeira do Flamengo com ele, né? Imagino que devia aquecê-lo no inverno rigoroso europeu. Professor Paulo Saraiva nasceu no dia 28 de julho de 1930, na cidade de Garanhuns, né? É uma foto antiga, da época. Filho de Francisco Bittencourt e Dona Marina, né? Aqui está o Paulo Saraiva, aqui em cima, e logo abaixo, Leonardo Saraiva, nosso querido Leônidas, né? Desculpe, eu conhecia como Léo, não? Todos dois eram donos de um humor muito fino. Aí eis uma foto de Garanhuns, agora um pouco mais recente, né? Então, Garanhuns é uma cidade serrana, fica no Planalto da Borborema, em Pernambuco, e devido a esta localização, possui temperaturas bem amenas. E, é claro, seguindo a megalomania do pernambucano, né, recebeu, né, o codinome de a Suíça pernambucana.
Posteriormente, o Paulo Saraiva, então, foi morar em Recife, aí sim, a Veneza brasileira, devido às suas pontes, né? O rio faz meandros na cidade, divide a cidade, divide os bairros, cria ilhas, né? Então, o Paulo Saraiva saiu da Suíça e foi para Veneza, não saiu da Europa, né? E foi aí que ele realmente começou seus estudos de graduação. Ele fez a graduação na Faculdade de Medicina, naquela época, Universidade do Recife, atual Universidade Federal de Pernambuco. A Faculdade de Medicina da Universidade do Recife foi criada em 1915 e funcionou durante muito tempo na Faculdade de Farmácia e, em 1927, foi transferida aqui para esse prédio que fica no bairro do Derby. Ficou aí até 1958, quando foi transferida para a cidade universitária. Interessante que eu estudei neste prédio aqui. Claro, não nesta época aí do Saraiva, né? Mas em 1959 eu fui estudar aí no Colégio Militar do Recife. Ela foi transformada, né? Abrigou o Colégio Militar do Recife durante muitos anos. Eu mal sabia que estava partilhando dos espaços, né, de uma pessoa que iria ser meu mestre. Aqui, atualmente, é um memorial, né? No memorial de Medicina de Pernambuco, pertence ao FPE. Estou errando aqui sempre, né? Mas o curso médico não funcionava somente naquele prédio do Derby. Ali funcionavam as disciplinas básicas. As disciplinas clínicas, né? Elas eram ofertadas em vários hospitais espalhados pela cidade. Então, eram ofertados no Hospital Pedro II, no Centenário, Tamarineira, né? Santa Amaro, Hospital Infantil, Manuel de Almeida. Em negrito, aqui estão os bairros. Esses bairros não estão muito perto uns dos outros. Então, vocês imaginem, eu fico aqui imaginando a dificuldade que teve o Paulo Saraiva, um estudante de poucos recursos, que parece naquela época ele mal tinha dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, fazer esse curso, frequentando as aulas nesses vários locais. Em 1959, casa-se com Gabriela Leão Coelho, que nós conhecemos como Gabi, né? Gabi tem este sorriso que é enternecedor, que a conservou ao longo da vida, mas esse enternecimento, essa suavidade que existiu em Gabi, né, também não estavam ali o tempo todo. Não é à toa que o sobrenome Leão está presente aí. Para defender os direitos humanos, justiça social, igualdade de oportunidades, aí sim você tinha diante de si uma leoa, né? Uma pessoa que tinha uma consciência social muito grande. Já na Faculdade de Medicina, o Paulo Saraiva tem contato com o professor Nelson Chaves, do Instituto de Nutrição. Ele foi o pioneiro dos modelos animais para o estudo de desnutrição, lá no Brasil como um todo, né? E Saraiva rende homenagem ao Nelson Chaves na sua tese de doutorado. Isso aqui foi tirado lá da tese. Meu primeiro mestre na Faculdade de Medicina, pela sua vasta cultura, elegância de atitudes, coragem e idealismo, representou influência marcante no início de minha carreira universitária. São palavras do Paulo Saraiva. Além do professor Nelson Chaves, que era professor na época de fisiologia e patologia, ele abandonou seu consultório para se dedicar à academia, né? Fundando o Instituto de Nutrição. Além desse professor, temos também como referência pelo Paulo Saraiva como um dos personagens que o influenciou muito na vida, o professor Eduardo Oswaldo Cruz, do Laboratório de Neurociências do Instituto de Biofísica Carlos
Chagas Filho, o FRJ. Aí são palavras do próprio Paulo Saraiva, desvendou pela primeira vez os mistérios e encantos da neurofisiologia. Né? Em 1967, Paulo Saraiva vem para a UNB a convite do professor Eduardo Oswaldo Cruz para compor o grupo de neurociências, né? Juntamente com o professor Braulio Magalhães Castro e a professora Luísa Helena Magalhães Castro. Então, este trio maravilhoso é que fundou, né, as bases das neurociências na Universidade de Brasília. Era um tempo um tanto difícil. Em 1968, eu creio, a UNB foi invadida, foi tomada, né, pelo Exército. E o Paulo Saraiva, na época, acho um pouco tempo depois, né, deu uma entrevista onde disse o seguinte: tivemos de interromper as aulas logo cedo, ouvindo ao longe os disparos dos fuzis e as explosões de bombas de gás lacrimogêneo. Encaminhamos-nos para a sala da diretoria, com os braços para cima, com os policiais à nossa volta, tão ou mais amedrontados que nós, só que um pouco mais ignorantes. Isso é o próprio Saraiva. Aqui à direita temos o Paulo Saraiva já muito tempo depois, em uma manifestação feita na Esplanada em defesa da universidade pública e gratuita. Então, ele era um homem realmente comprometido, né, com a política. Nos anos, acho que já final dos anos 60, 70, acho que essa fotografia dessa época, eu não estava aqui ainda, antes de 75, com certeza, né? Eu vou aqui nomear as pessoas que eu conheço, mas não vou nomear em todas as fotos, porque, além do tempo, né, eu não vou conhecer. Mas temos aqui o Albertinho, né, foi técnico laboratório por alguns anos, o doutor Fernando Guion, neurologista, o Paulo Saraiva, que certamente devia ter contado uma piada nessa hora, né? E aqui, essas outras pessoas, realmente, eu não conheço, não sei se o... Esse aqui é o Raimundinho? É você, Raimundo? É? É você? Não sabia que você gostava de uma barba. Raimundo, você pode nomear aqui as pessoas? Elza, com certeza é essa. Juvenal. Muito bem. Então, esse era o laboratório de eletrofisiologia. Vocês veem que era um equipamento ainda... completo. Era um equipamento que funcionava a válvula. O osciloscópio daí, o RM502A, era do tempo da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a eletrofisiologia feita, né, realmente com muito suor, né? Muitas vezes o Paulo Saraiva guardava capacitores, resistores, conectores, fios, jacarés, diodos, tetrodos, nas gavetas, que era um móvel adquirido por Braulio numa casa de costura, né? Então, aquele móvel foi concebido para guardar dedais e carretéis, guardava essa parafernália da eletricidade eletrônica e que se transformavam em equipamentos nas mãos habilidosas de Paulo Saraiva, né? Muitas vezes, naquela época, o pesquisador fazia essas construções, né, dos seus periféricos, que não eram adquiridos. Dessa época, a linha de pesquisa predominante do laboratório era a neurobiologia comparada, né? Foi feito estudos da organização cortical de mamíferos filogeneticamente primitivos. Preguiça, tamanduá, tatu, né? Então, foi uma época onde se fez essas comparações.
E eu acho que nem o Paulo Saraiva, nem o Braulio Magalhães Castro, eles imaginariam da importância desse trabalho. Né? Eles descreveram uma conjunção das áreas sensoriais e motoras, que a gente chama de amálgama sensório-motor, e isso vem sendo citado em livros que são praticamente obrigatórios, ou pelo menos importantes, né, para quem se dedica a neurociências, como o livro do Anjo Machado, né, o livro do Brodal, Sarnay Netsky e o Griffiths. O Griffiths é um livro mais específico, mas são citações ainda feitas desse trabalho, e certamente que isso acontece também em periódicos. Temos trabalhos ainda citando, artigos citando essa publicação do Saraiva e do Magalhães Castro em 2010, né? Em 2010. Então, eu apenas listei aí alguns que são de 1998 para cá. Em 75, já a linha de pesquisa começa a considerar as funções do colículo superior. Esta foto é de 1975, onde temos aqui o Djani, que era o secretário do Departamento de Biologia Animal. Aqui é o Raimundo, com a mesma cara, né? O Luiz Murata, neurologista, que está aqui. Marcão de Moura, o Marcão. Né? Paulo Saraiva, Gabi, professora Heloísa, professor Braulio, e eu aqui estou escondido. Né? Então, essa é uma época colicular, né? Época em que realmente os estudos visavam a estrutura dessa estrutura situada no mesencéfalo, e que era relacionada com o movimento ocular, movimento dos olhos e cabeça, para rastrear uma cena visual. No entanto, na tese de doutorado do Saraiva, ele diz o seguinte, que o colículo, né, se constitui em um elo importante de um sistema alternativo através do qual dados sobre o mundo visual têm acesso ao córtex cerebral. Ele começa a sair um tanto da interpretação clássica, né, e conservadora da função do colículo superior. Aqui a gente sente o homem que vai, certamente, escrever um livro ousado como esse que está aí. Hoje, o laboratório, né, mantém e continua esses estudos do colículo, já com outras inserções. Não sei se o professor Carlos Tomás, depois, se quiser comentar um pouco a respeito, mas ligado à atenção, né, e outros aspectos. Esses são alguns dos trabalhos publicados, né? Tem citações em 2009, né, desses trabalhos feitos no colículo superior. Naquela época, ainda hoje se faz, né, claro, para você abordar uma estrutura que você não visualiza, você tem que ter um sistema de coordenadas, né? Assim como no Atlas tem latitude, longitude e altitude, aí a gente tinha coordenadas nos 3 planos do espaço. E ele será feito pelo aparelho estereotáxico. Saraiva era um mestre, era um grande navegador, né? Me lembro de uma vez estar com ele, a gente estava registrando respostas de neurônios no cérebro de uma preparação, e ele me disse assim: pelo tipo de resposta que eu estou ouvindo, quando a luz apaga e acende, a gente deve estar na região pré-tectal. Vamos voltar o eletrodo 1 milímetro em direção caudal, e se eu estiver correto, estaremos atingindo o polo rostral do colículo superior, com neurônios que respondem ao movimento situados no campo ipsilateral, região central. Né? E realmente foi o que a gente fez, e quando o eletrodo atingiu na profundidade esperada, estavam esses neurônios, né, já descritos pelo Paulo Saraiva. Para isso é preciso ter um conhecimento de neuroanatomia funcional muito grande. O Paulo Saraiva tinha o GPS do animal na cabeça dele, né? Então, de tal maneira que ele conseguia transitar e navegar muito bem. Claro,
como todo pesquisador, era dono de uma grande perseverança, né? E nós tínhamos, na época, nós trabalhávamos dentro de uma gaiola, chamada gaiola de Faraday, para cortar as interferências, né, eletromagnéticas, que eram, às vezes, impossíveis. Ele, muitas vezes, acusava o pessoal da microbiologia. Isso deve ser o pessoal do laboratório vizinho, aí que deve estar ligando e desligando os equipamentos, né, e dando essas interferências. Né, irritado, e pegava aquele papel alumínio, jacaré, para poder levar os sinais para o ponto terra. Às vezes não conseguia. Uma certa vez, um desses dias que acontecem, que realmente tudo de ruim acontece naquele dia, a gente tinha começado o experimento, acho que às 8 horas da manhã, estávamos lá às 9h30 da noite e não conseguimos um registro limpo. Como estudante, eu já estava querendo terminar o experimento, eu estava querendo ir para casa ver a minha companheira. E aí foi quando o Saraiva saiu, de repente, eu só vi aquele jaleco branco desaparecer na antessala da eletrofisiologia, fechou a porta, eu digo, opa, acabou a experiência. E aí, daqui a 5 minutos, no silêncio, eu saí, abri a porta, olhei, estava o Paulo Saraiva lendo o jornal, página dos esportes, notícia do Flamengo, claro. E então ele perguntou, me chamou assim, Valdezinho, como é que está a preparação? Eu digo, está bem, vamos voltar. E aí a gente continuou, né? Conseguiu o quê? Sim, sim. Sim, ele fazia alguma coisa que parecia mais feitiçaria. Eu nunca entendia como é que conseguia retirar aqueles ruídos, né? E às vezes pegava interferência de rádios. Uma vez eu peguei o Paulo Saraiva dançando no palco da gaiola de Faraday. Ele segurando o micromanipulador, então formava uma antena perfeita. Pesquisador, eletrodo, animal, ele dançando um samba lá na gaiola, né? Muito bem. Também eu pude não avaliar, claro, mas observar, né, perfeitamente a habilidade cirúrgica do Paulo Saraiva. Era incrível. Eu acho que aquela história da obstetrícia de continente e conteúdo não é válido para canulação. Porque eu vi ele canular uma veia que era reduzida a um diâmetro de uma linha, né? E uma cânula parecia um canhão. E ele usava a elasticidade da veia e conseguia fazer a canulação. Tem uma habilidade cirúrgica extraordinária. Também, toda vez que a gente tinha algum problema, chamava ele afastava a lupa, literalmente encostava o nariz, né, na preparação, porque ele era míope, e aí ampliava a imagem que ele tinha. O Paulo Saraiva foi fellow da Physiological Society, trabalhou com John Lawrence Malcolm em Aberdeen, Escócia, em projetos de neurofarmacologia. E também esteve na Universidade de Londres, Inglaterra, onde foi Senior Research Fellow com a professora Hisako Ikeda, esta figurinha aqui, que foi minha orientadora de doutorado. Coincidentemente, eu estava lá fazendo meu doutorado quando ele veio estagiar, né? Essa pessoa aí é excelente pesquisadora, desenvolveu o conceito de células X, W e Y da retina no gato. O Murata está aí, sabe dessas coisas, né? Mas era neta de samurai. Então a disciplina ali era extremamente rígida. E a experiência começava terça-feira e terminava na sexta-feira. Então a gente dormia no laboratório, né? Então começava na terça-feira às 8 e terminava na sexta-feira por volta das 16 horas. E quando a gente já estava cansado e olhava o livro de protocolo, tinha lá as anotações de Ikeda. 3 horas, frequência cardíaca tanto, CO2 tanto, não sei o quê. 4 horas. Eu digo, não é possível, essa mulher não dorme. Eu disse, Saraiva, ele disse, nada, ela deve se acordar de manhã bem cedo, quando todo mundo está dormindo, e coloca lá, 3 horas isso, 4 horas isso. Eu acho que era mesmo, porque é humanamente impossível. Nos anos 90, também, ainda sobre o sistema visual, os projetos começaram a abordar mais o córtex visual de primatas, né? Houve um intercâmbio importante entre o Laboratório de Neurobiologia da UNB
e o Laboratório de Neurociências da UFRJ, com a pessoa do professor Ricardo Gattas. Então, essa é uma foto tirada nessa época, né? Que temos as pessoas já bem conhecidas, né? Aqui o professor João, a Martinha, o Alcides Gadotti, na época, que era o professor Ricardo Gattas, Maura Silene, daí, né? E o Raimundo aqui segurando alguma coisa, não sei se era um sagui. Estou aqui com o Paulo Saraiva e a Cristina, que era uma pediatra, passou um tempo, mas depois ela resolveu fazer outras coisas. Muito bem, aí temos um flagrante do Natal de 1990. Né? Finalmente aqui aparece o Diniz. O Diniz não gosta muito de fotografia, né, Diniz? Eu busquei várias fotos. Diniz sempre escondidinho. Está o professor Antônio Sebem, né, que é um visitante assíduo do laboratório, não sei se está por aí. Sim, aqui o Carlito, né? Lá em cima, né? O Carlito, o Albertinho, eu estou aqui, o Marcão, também aí o Cláusius, né? O Cláusius tem uma sala lá na Neuro, o Cláusius compartilhava com a Marileia, né? Era muito bom porque nós temos esse privilégio de ouvi-los, né? Muitas coisas sobre ciência, história da ciência, excelente, né? Tempos realmente memoráveis aqueles, né? Então, o corte visual de primatas também rendeu as suas publicações, né? Mas aí a gente nota já também um interesse do Saraiva sobre topografia, organização modular, que são tópicos tratados no livro também, né? Tem um capítulo inteiro sobre essas questões. Um dos grandes legados, realmente, desse grupo, né, foi a continuidade, né? Porque muitas vezes a gente vê um laboratório realmente se destacar, mas uma vez que os seus líderes se aposentam, né, ou falecem, a área desaparece. Aqui a gente tem mais ou menos que essa certeza da continuidade, né? Essa foi uma reunião no Natal, me parece, né? Feita lá no subsolo, que estão o professor Braulio Magalhães Craste, o professor Paulo Saraiva, que deu o Tomás, né? Clotilde aqui, Maria Clotilde Tavares, né? Eu estou aqui atrás, e a Maura e o Raimundo ainda estavam por aqui, né? Marília está aqui, Marília Barros, que já é da terceira geração, né? Neurocientistas. Então, são vários estudantes aqui, a Marta está aqui atrás também. Então, essa continuidade, ela foi possível, não somente pelo espírito conciliador e generoso do Paulo Saraiva, né, e dos outros fundadores, como também pelos cursos de pós-graduação que permitiram essa continuidade. Aqui temos o professor Joaquim Brasil Neto, que é né? Nós somos da mesma geração, apesar de eu ser um pouco mais idoso, somos da segunda geração. E eu acho que a Corina já é professora da UNB, da terceira geração, a Ana Cog também, não, colaboradora, né? Aqui temos o Rafael Maior, né? Que nos ajudou aí também na revisão do livro. Está aí, Rafael. O The Great. A quarta já. Você. Não, quarta é você não. Quarta é essa aqui, ó. Esperamos que seja, né? A Renata, né? Quem está aqui mais? A Lia. Vou mudar de óculos. Da Colômbia, pessoal da Colômbia, né? A Micheline, está em outros locais agora, né? A Eldiane, que termina doutorado agora, enfim. As pessoas aí que devem continuar esse trabalho. QL6, Conjunto 6, Casa 1, é um endereço que muita gente aqui deve conhecer, né? É uma casa do Saraiva que, com a sua generosidade, a sua alegria, recebeu ao longo dos anos muitas pessoas,
reuniões um pouco mais formais, como essas em que tem a visita da professora Naide Regueira Teodósio, do Instituto de Nutrição da FPE, e o Dr. Andrew Darrington, da Newcastle upon Tyne University. Né? Então, aqui você está bem. Desculpe, eu não tinha desligado o meu celular. Vai ser desligado agora. Eu sou muito... Sou muito enrolado com esse negócio de celular. Vive me oferecendo celular com computador, com câmera fotográfica. O computador já tem em casa, a câmera também. Então, eu quero esse aqui mesmo. Mas mesmo assim eu me enrolo com ele. Bom, então, aqui está o Luiz Cláudio Murilo, né, que era um estagiário do São Paulo Saraiva. O Murilo está aqui. Não mudou. Oncologista atualmente, né? Foi estagiário lá da Neuro. Né? Muito bem. Existiam reuniões assim, também existiam reuniões onde os neurônios eram aquecidos a vinho, né? Discutindo ideias interessantes. Temos aqui o Paulo Saraiva, o Braulio, o Isaac Reutemann, o Clausius, o Tomás. Acho que aqui deve ser Celina, né? E também para um pouco de esbórnia, né? Um pouco, isso aí comemorando o carnaval, né? Um grito de carnaval que aconteceu de repente na casa do Saraiva e algumas pessoas foram com suas fantasias, né? Eu ainda não estou convencido que essa sua fantasia de fazendeiro mexicano. Cláudio. Aqui outro flagrante, né, das reuniões que aconteciam lá, o Cláudio com a Vilneide, né, o doutor Reginaldo aqui, Albuquerque, e esse é o grupo do tênis, né? O grupo do tênis que realmente teve uma participação muito grande aí na Del Rock, está ali, o Lourival está aí atrás, né? Eu acho que aqui está faltando alguns atletas, por exemplo. Eu sou Isaac Reutemann, eu sei que participava. Certo. O Sr. Tomás também fez parte do grupo. Quantos anos o pessoal realmente participava? Uns 25 anos de convivência lá no Minas, né? Impressionante. Vocês se reuniam todo ano, né? E comemoravam. E, claro, a família, né? Aqui eu não estou protegendo Leila, mas me favorecendo, mas eu achei essa foto realmente muito bonita, que transmite a alegria, né, do Paulo Saraiva junto com a família. Aqui o grupo está mais completo, né? Vemos aí a família. Eu não vou realmente nomear, porque eu vou começar a cometer erros aqui, né? Mas estão aí o Paulo Saraiva, filhos, netos, netas, né? Genros. Fernando Bombástico, esse aqui. Bom, mas Fernando Bombástico faz parte da família, né? Já há algum tempo, né? Aqui uma fotografia um pouco mais recente. Os netos já estão aí maiores, pessoas, né? Uma foto muito bonita também essa. E, claro, sempre o Flamengo, né? Na vida do Paulo Saraiva. Em 2001, o Paulo Saraiva casa-se com Maria Cristina Cavalcante de Albuquerque, sua segunda companheira, que acho que casaram ficou durante cerca de uma década, mais ou menos. Em 2001, ele vai para Recife, onde começa com mais intensidade a escrever esse livro. Porque o livro já vinha sendo escrito na cabeça do Saraiva há muitos anos. Nós, no laboratório, muitas vezes, vimos o brilho nos olhos do Saraiva quando ele recebia um novo livro de antropologia, um novo livro de filosofia, né? E ele lia intensamente, vorazmente, tudo isso. E certamente ali ele estava maquinando, né, todas as argumentações. Esse trecho aqui eu tirei de um e-mail recente
da Cristina, que enviou, acho que para o Clausus, né, enviou o Neide, eles repassaram, e que eu achei interessante, porque ela disse que o Saraiva escrevia sobre suas ideias e reflexões com uma incontinência comum aos apaixonados. Fervilhavam opiniões, elaboradas reflexões, calcadas em um pensamento criador, alicerçado em décadas de leitura e de intimidades com a neurofisiologia. A paixão pela ciência sempre foi a maior riqueza do seu trabalho. Beethoven certamente teve uma importância muito grande na vida do Paulo Saraiva. Aqui estou terminando, devo estar aqui no antepenúltimo slide. Essa frase aqui, Almirante, me corrija se eu cometi algum erro. Muss es sein, significa deve ser, né? Então, o Beethoven se pergunta nos primeiros acordes dessa obra, que é considerada uma das últimas peças grandes de Beethoven, o Quarteto de Cordas, Opus 135, né? Justamente porque se inicia com acordes lentos e depois vem com a energia típica do Beethoven. Então, deve ser. E assim, escreve o professor Saraiva, antes da introdução de sua tese de doutorado, Contribuições ao Estudo do Cólico Superior dos Mamíferos. Devo salientar aqui que a tese de doutorado é uma tese de doutorado um tanto diferente, é mais um memorial, né? É um conjunto de artigos e contribuições que ele fez ao longo da vida, e ali ele faz um apanhado disso e faz uma avaliação crítica, né? Não é uma tese de doutorado no sentido clássico do termo, é muito mais do que isso, é um memorial. Uma livre docência, exatamente, seria o termo mais adequado. Obrigado. Novamente temos ele aí numa fotografia em frente ao túmulo de Beethoven, e aqui eu extraí um texto do livro onde ele comenta sobre Beethoven, e espero que consiga lê-lo, porque esse texto eu acho emocionante. Isso está lá no livro, no capítulo 9, Origem do Homo Sapiens, quando ele considera a solidão desse Homo Sapiens, que desenvolveu um cérebro tão complexo que ficou isolado na natureza. Então ele diz o seguinte: a nostalgia, muitas vezes sem razão aparente, que frequentemente acomete os membros de nossa espécie, poderia ser devida não só, como dizem alguns, à incerta consequência das saudades de um improvável paraíso perdido, ou à certeza da inexorabilidade da morte. Mas pode ser também pela consciência de que, como gênero e espécie, ficamos sozinhos. Sentimentos tão subjetivos podem, possivelmente, ser mais bem transmitidos com maior sinceridade e beleza pela música do que pelas palavras. Não estaria ele contido, por exemplo, na sublime e indefinível melancolia que transparece no adágio sostenuto da sonata Hammerklavier de Beethoven? Indaga o mestre. Isso é uma pérola literária, né? E agora, finalizando, então, eu me permiti fazer uma comparação, né, de Paulo Saraiva com Beethoven. Ele certamente, né, iria ficar indignado, né, e me criticar, mas Paulo Saraiva, sinto muito, eu vou fazer isso. Dizem os críticos musicais que é no impressionante allegro final da Quinta Sinfonia, com a introdução do piccolo e de 3 trombones, que o leão Beethoven mostra as suas garras e exibe seu poder de manifestação musical. Eu creio que é no livro Cérebro, Evolução e Linguagem que Paulo Saraiva exibe todo o seu poder de argumentação, inspirando-se em várias disciplinas, do mais reduzido ao mais abrangente, da biologia molecular à filosofia. Certamente, aí parodiando já o poeta Manuel de Barros, Paulo Saraiva foi o neurocientista que voou brilhantemente fora da asa.
mata, ele me maltrata, me arrebata de emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado nos bafus. É o mais Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra já pesou. Flamengo até morrer.